Fala pessoal, Regis aqui novamente, comandante do canal. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos, onde a gente começou falando sobre orçamento, né, a organização do nosso orçamento e a organização de dívidas em três partes, né? Então hoje a gente vai falar sobre a parte final. Fique com a gente aí até o final, porque hoje a gente vai finalizar com os passos que, acredito eu, você executando por aí, você irá se livrar ou organizar, ou até mesmo passar longe, né, das dívidas, porque acredito que seguindo todos esses passos, lembrando sempre que existem, né, os momentos, né, os melhores momentos, vamos dizer assim, para que a gente tome dívidas, né? Então a gente realize um financiamento imobiliário, realize uma reforma em casa, a gente realize uma viagem, a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente for falar sobre investimento, for falar sobre juros, for falar sobre taxa Selic, Tesouro Direto. Então, existirá um momento melhor, né, onde você, digamos assim, entre aspas, poderá se endividar ou não, né? Então, fique comigo aí até o final, porque antes de revelar todos esses passos, eu considero de suma importância, né, para essa organização financeira que a gente pode realizar e executar aí ao longo dos nossos dias. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários, tá bom, pessoal? Vamos lá, que hoje vai ser sem delongas, vamos para a parte final, né? A parte 3 aí desse vídeo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e a gente vai falar um pouquinho sobre, né, dando sequência a essa parte aí, como eu falei anteriormente, né? Quem não viu os vídeos anteriores, né? Vá lá atrás, olhe o vídeo de orçamento, olhem depois o conteúdo sobre dívidas parte 1, e a gente vai finalizar, né, com o que eu considero que forma você vai ou se livrar, ou organizar, ou passar longe das dívidas. E como, né, como eu falei, né, os próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre aquele momento melhor de organizar uma viagem, se endividar, né? Porque a vida também não é feita só de investimento, só de privações. A gente precisa ter nosso momento de lazer, mas existe momento isso aí de uma maneira, né, de uma melhor maneira, um melhor momento para a gente organizar tudo isso. Dando sequência, né, o que eu considero aí o nosso primeiro passo é que a gente liste, né, todas as suas dívidas ou algo que você tem, né, para pagar no próximo mês ou nesse mês corrente. E como eu falei, pessoal, às vezes um próprio cartão de crédito, né, é considerado uma dívida, porque aquilo ali você está tomando crédito e muitas das vezes, né, às vezes você não tem o controle, né, você tem a tua receita aí mensal, né, ou quinzenal, e o cartão de crédito é algo que, se você vai gastando de forma desenfreada, né, se você não anota, não sabe pelo menos, né, o momento ou quanto você está gerando, em torno de quanto você está gastando ali ao longo do teu mês, já é considerado uma dívida, né? Dívida não é só aquilo que você vai no bola de neve, vai se descontrolando. Então, acho que esse primeiro passo, né, que você elenca tudo que você tem de dívida, caso você não tenha, então você pelo menos tem esse controle aonde está orbitando os seus gastos, né? Então, independente do valor. Então, identificar, né, os seus credores, quantidade de parcela, caso você tenha, né? E principalmente, né, os juros. Porque às vezes a gente né, todas as contas que a gente tem, cartão de crédito, financiamento, né, um parcelamento aí, por mais que seja, né, às vezes sem juros, que é o ideal, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas o ideal é que você tenha, né, dessas contas todas que você tem, menor taxas de juros. Por isso que eu falei que existem determinados momentos, que agora a gente está no momento de taxas de juros muito alta. Então, todo crédito bancário ele é atrelado, né, às taxas de juro, a taxa Selic, né, que está aí, teve a reunião no dia de ontem, 13,25. A gente vai gravar um vídeo aí falando um pouco mais sobre isso. Então, elenque, né, credor, quantidade de parcelas, né, e o valor das parcelas de juros. É caderninho ou então software, né, que eu vou mostrar aqui também nesse vídeo, para que você se organize dessa forma. O segundo passo é você descrever se existe algum bem em garantia associado a alguma dessas dívidas, né? Então, muitas das vezes, existem tipos de dívida, os americanos usam muito isso, que é a dívida com crédito, né, imobiliário, ou seja, se você tem um imóvel, tem terra, tem algum terreno, você, para pegar uma dívida mais barata, né, com juros mais baixos aí no mercado, você coloca algo em garantia. Como eu falei, aqueles créditos que estão
muito à nossa mão, na palma da nossa mão, nos aplicativos que você pega de uma maneira rápida, não fala com ninguém, geralmente são juros mais altos, né? São créditos que vão te cobrar juros mais altos e, né, você vai sofrer um pouco mais para quitar esse financiamento ou esse crédito que você tomou. Então, você atrelando alguma garantia, né, algum bem, né, às vezes um automóvel, ou um terreno, ou um imóvel, você tende a ter, né, juros menores. Então, identifique aí se você pode executar, né, se você já está em algum tipo de crédito aí com juros muito altos, você pode renegociar, né, trazendo a juros mais baixos e, de repente, colocando algum bem em garantia. Né? É uma praxe aí utilizada muito pelos europeus e americanos, que às vezes no Brasil a gente não tem conhecimento disso. Terceiro passo, né, a gente tem um mapa orçamentário detalhado de 30 a 60 dias, né, pelo menos. Ou seja, você ter esse mapa, onde você vai organizar, vou mostrar aqui como é que a gente faz aqui na consultoria, né, que você detalhando, né, o teu plano de voo com receitas e despesas, você vai ter, então vamos lá, novamente aqui, você tendo aqui tua receita, né? Quanto você está ganhando mensalmente? Ah, eu tenho uma renda variável, às vezes tem mês que eu tiro, né, um valor X, outro mês um valor Y, eu ganho, né, toda semana, toda quinzena, independente de tudo isso. Tenha tudo detalhado, tanto a sua receita quanto a sua despesa, né? Então, às vezes a gente sai no fim de semana, sai diariamente, vai no mercado, não tem nem noção de quanto está gastando, né? Mas aquela noção de quanto entra, principalmente, né? Eu sei que eu ganho 10 mil reais todo mês, né? Eu sei que eu ganho, né, 5 mil reais todo mês. Mas esse controle você tem muito bem, mas o controle, vamos dizer assim, reverso, né, que é o que eu mostro aqui. Aqui temos as receitas, e você tem aqui né, uma receita de 20 ou de 10 mil, você tem a categoria por onde que essa receita entra, né, através de salários ou outras fontes de renda que você tenha, mas você tem que ter aqui, principalmente, né, as suas despesas, que aqui você tem que elencar. Né? Aqui tem categorias, né, como a gente costuma organizar, combustível, educação, isso aqui a gente faz até aqui em casa, né? É um exemplo que tanto levar aí para o pessoal aí nas consultorias aí que a gente faz na assessoria, mas a gente traz aqui para casa também, né? Dessa maneira a gente organiza. Então, combustível, educação, né? Então a gente vai elencando, o que a gente tem? As contas, né, de casa, residenciais, algum imposto, moradia, né, alguma coisa que você pague de alimentação. Então você tem que ter isso aqui, né, de uma forma o mais controlada possível. E aqui, né, você vai seguindo um planejamento. Né? Qual é o planejamento? Semana que vem eu quero viajar, né? Eu quero ir ali para a serra, quero viajar para a praia. Então, você ir organizando, né, quanto que você vai ter de gasto nesse mês ou no próximo mês, né, para que você também tenha essa organização na tua parte de lazer, de alimentação, de combustível, do teu dia a dia e também, né? Então, você precisa ter todo essas contas organizadas, né? Então, aqui um orçamento aqui que eu coloco, né? Salário, outros gastos com alimentação, né? Tem o teu estilo de vida também, que você faz academia, quem tem pet aí, os animais domésticos aí, tem que ter esse controle aí, quanto que eu gasto com o meu gato, com o meu cachorro, né? Então, toda a despesa que você está tendo aí mensalmente, né? Despesa com banco, né? Netflix, internet. Então, tem que ter todo esse controle, pelo menos você saber, pô, eu gasto por mês, a minha despesa está nisso aqui. Pode mapear isso aqui através do software, né, que é algo mais rebuscado que a gente faz para organizar, ou através de um caderninho ali na moda antiga, né, você fazer isso daí para que você tenha esse controle, né, e as contas não fujam do seu controle. É o que eu falo, pessoal, a gente entrar em dívidas em algum momento da nossa vida é algo perfeitamente normal, né? Acontece com quem tem muito dinheiro, quem tem pouco de dinheiro, né, quem não tem dinheiro, né, principalmente, mas o controle, você saber onde você está, você saber uma perspectiva, onde você vai sair da sua dívida, esse daí é o que eu falei do mapeamento, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, vamos voltar lá, que a gente vai dar continuidade aqui nos nossos passos. Então, continuando aqui, compartilhando aí com vocês. Esse é o mapa orçamentário, como eu falei, né? Vamos para o nosso próximo passo, que seria construir um plano de ação. Ou seja, primeiramente, você deve pagar as dívidas mais caras que têm maior valor de juros, né? Então, às vezes, a gente tem 2, 3 dívidas e aí quer pagar aquela, né, que às vezes está com valor mais baixo e tal. Não. Vê aquela que
ao longo do tempo, ela vai te sacrificar mais, ou seja, ela vai deteriorar mais o teu salário, né, a tua receita. Então, geralmente, se livrar das dívidas com juros mais altos e aquelas que estão, né, ao longo de mais tempo, de mais anos, são essas aí que você tem que se livrar, tentar renegociar e ficar com aquelas com taxa de juros mais baixas, por mais que sejam um pouco mais longas também, né, mas é que tenha menor taxa de juros. Lembrando que, né, quando eu falar mais de investimento, juros compostos é a oitava maravilha do mundo, como dizia Albert Einstein, né? Então, os juros compostos também, quando você tem dívida, ele vai, né, acabar com você. Então, você quer isso na hora que você for investir, não na hora que você está com alguma dívida, ok? Seguindo aqui o nosso quinto passo, né, que é algo bem legal que acontece aí, né, principalmente com as pessoas que a gente conhece, é a gente comemorar as evoluções, né, que for tendo. Ou seja, né, lembrando que isso não significa contrair novas dívidas, ok? Por exemplo, você quitou o financiamento aí do teu carro, quitou o financiamento da tua casa, né? Vamos comemorar, pega a família, vamos comer uma pizza, comer um hambúrguer, né? Reúne toda a família, pô, quitamos nossa casa, quitamos o automóvel, né? Quitamos o terreno. Ou seja, essas conquistas que a gente vai tendo quando a gente vai saindo de dívida, ou quando a gente pegou um crédito para empreender, né? O negócio tá dando certo, tá tudo quitadinho, né? A margem de lucro tá boa. Então a gente precisa também comemorar, ter essas vitórias aí, né? Principalmente aqui com os amigos, com a família. Então façam isso, mas não contraindo novas dívidas, relembrando, né? Então, né, como uma pizza e tá tudo certo, vamos comemorar e vamos para o nosso último passo, né, que a gente falou isso na aula anterior, para quem não lembra, né, a gente ter a mentalidade do investidor, pessoal. Isso daí é algo que a gente precisa ter massificado, né? Independente da tua idade, né? Independente de se você está começando agora, está tendo o primeiro contato aí com os investimentos, você já está mais, né, calejado aí ao longo da vida. Mentalidade do investidor, que é o quê? Abrir mão, né, de parte do poder de consumo hoje para ter mais no futuro, né? Independente da idade, aí você está com 50 anos, 60 anos, então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vou abrir mão, né, de um pouquinho agora, para que eu tenha um pouco mais lá na frente, né, e eu consiga ter essa mentalidade de investidor, e não mentalidade de endividado, que a mentalidade do endividado é totalmente o contrário, né? É aumentar o poder de consumo hoje, né, para que ele tenha, ele consome, né, ele não para de consumir, ele compra tudo que ele vê pela frente, e ele vai ter menos poder de consumo quando? No futuro, né? Quando ele estiver lá mais velho, ele quiser, né, fazer o churrasco, viajar, etc., ele não vai poder, né? Porque ele não abriu mão disso lá atrás, ou no dia de hoje, né? Vamos dizer, porque lá na frente ele tinha, lá atrás ele tinha essa mentalidade de endividado. Então, continue com esse mindset, continue com esse pensamento, né, de mentalidade de investidor. E essa mentalidade, gente, ela começa, né, com pouco, né? Você tem que criar esse hábito, né, com pouco, né? Ah, Red, mas pô, sobra pouquinho, né, todo mês, né, não tem muito. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu quero pagar minhas contas para começar. Eu acho que não, né? Você deve começar até antes, né, para que você crie esse hábito, né? Como a gente costuma falar, a gente segue até uma máxima que é de Aristóteles, né? Que nós somos aquilo que a gente faz repetidamente, né? Então, a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Então, você tem que ter o hábito de fazer as coisas, né? Então, com o passar do tempo, você vai criando essa excelência, a tua excelência como investidor, né? Então, investe pouquinho, sobrou R$ 100, pega R$ 100, ou então entrou na tua receita, a primeira coisa que você vai fazer, né, criar esse hábito de investir, né, que a gente vai falar nos próximos vídeos aí, por onde começar, o que é o primeiro passo, onde a gente protege o nosso dinheiro da inflação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, o vídeo de hoje, ele é um vídeo mais breve, é a parte final, né, sobre essa questão do endividamento. Falamos de orçamento, falamos de dívidas, e o próximo passo agora é a gente começar a investir, né? Esse link que a gente já fez no vídeo de hoje, né? Essa mensagem que eu deixo para vocês aí dessa mentalidade do investidor. E peço para vocês, pessoal, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo tem grande valia, tem grande valor aí. Compartilhe, deixa o like, deixa os comentários, né, que havendo mais demanda aqui, a gente traz mais oferta para vocês aí de vários conteúdos como esse. Beijão a todos aí. Tchau, tchau.